Olá, que bom que você chegou aqui nesse canal, nessa série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Se você tem acompanhado, você já percebeu que a luz que ele lança sobre o contexto, sobre a cultura, sobre o tempo onde Jesus estava inserido, quando contou, quando disse o que disse, você já percebeu a amplitude que o texto ganha. É coisa que a gente não costuma ouvir, é coisa de quem quer cavar o tesouro escondido. Ter essa experiência do texto crescer, eu espero, é a experiência que eu tenho tido, eu espero que eu tenha, né, que eu venha conseguindo passar isso para vocês. O texto fica grande. As parábolas, como também tenho falado, elas são de confrontação. Elas são de nos fazer responder perguntas importantes, de nos posicionarmos. Mais uma vez, é isso que vai acontecer hoje. Lucas capítulo 13. Primeiro a gente tem esse episódio de Pilatos e a torre, depois a gente entra na figueira estéril. O texto diz: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Bom, essas pessoas aparecem, trazem essa narrativa de violência para Jesus. A intenção já fica clara, porque é fácil deduzir a tensão política que levou essas pessoas a fazerem essa denúncia. Para ter noção dessa tensão política, recomendo o episódio A Raposa, o Funeral e o Arado. Lá eu falo bastante de como era latente essa tensão política. É um mundo de conflitos violentos, muitos rumores de violência, e diante de uma denúncia dessa, o que eles queriam saber é se Jesus estava envolvido com a causa nacionalista. Jesus era recorrentemente testado, isso também fica claro nas parábolas. Só que Jesus, no lugar de mostrar uma indignação com essa violência, Jesus adverte o seu próprio povo, aquelas pessoas. A denúncia tinha o objetivo de suscitar ira, de promover heroísmo. Não se espera que alguém reaja da forma como Jesus reagiu. A intenção deles é provocar aquele tipo de reação. Nós não podemos deixar isso como está. Vamos fazer alguma coisa. Isso é uma injustiça. Vamos pegar nas armas e lutar. Só que não é por esse caminho que Jesus vai. Esse ato foi de extrema violência e a reação de Jesus é muito mais no sentido de é isso mesmo que aconteceu? O que está por trás disso que você está trazendo, do que vocês estão me contando? E Jesus, como sempre, vai trazer à luz o que está oculto, né? Um ponto que o Kenneth Bailey traz e que é muito importante a gente considerar é que essa narrativa talvez já seja um exagero, porque Joséfo, que é o historiador de maior autoridade quando a gente fala da história de Israel, não documentou esse episódio que eles narram aqui. Parece ser uma coisa menor que aconteceu e que eles deram essa carga de violência maior justamente para causar esse impacto, né? E é impactante a forma como eles transformaram, se a gente for considerar essa linha, né? Uma coisa menor numa coisa maior, é só a gente atualizar. Imagina, né, a igreja reunida em torno da ceia do Senhor, pessoas entram, matam, né, as pessoas reunidas ali, o sangue espalhado com o vinho da ceia. Você vê aqui o peso que ele, né, é de violência, esse quadro que eles pintam. Enfim, isso é para causar empatia, para chamar para a causa, para testar se ele estava comprometido com a causa. Só que Jesus vê por trás daquilo uma tentativa deles associarem sofrimento ao pecado. Porque ele diz, vocês acham que foi por isso que eles sofreram? E ele vai dizer, versículo 3, de maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Ou vocês pensam, e aí Jesus continua, que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém?
Você vê que cada um dos versículos traz a descrição de uma morte violenta. Uma pelas mãos de Pilatos, a outra uma torre que caiu. Pelas mãos de Deus, parece que a denúncia desses homens, como eu disse, tenta associar sofrimento com pecado. E aí Jesus vai dizer, olha, ele vai centralizar a denúncia dele na necessidade de arrependimento. O que nós vamos falar de mortes trágicas? Então nós vamos considerar todas essas mortes trágicas. Eu não vou considerar só essa que você está me trazendo. Ele vai dizer, olha, eu vou incluir todos os sofrimentos e a lista é grande. Todas as pessoas, então, que tiveram mortes trágicas, morreram porque pecaram, eram mais pecadoras, por isso morreram dessa forma? De maneira nenhuma, ele diz. Eram mais culpados, eram mais pecadores. Então, Jesus faz com que eles voltem o olhar deles para eles mesmos, para que eles não entrem nesse lugar, como entraram os amigos de Jó, de tentar explicar o que não tem explicação, nem sempre tem explicação. Sofrimento é um mistério, a tragédia. Diante da tragédia, o que a gente tem que fazer é acolher o sofrimento. E aqui eu abro um parênteses, eu tenho um grupo de leitura do livro Caminho do Coração, do pastor Ricardo Barbosa de Souza, e ele fala muito de Jó, como um paradigma de espiritualidade. E o que ele ensina nesse livro é justamente que diante do sofrimento não são perguntas o melhor caminho, né? Não é fazer perguntas a respostas que nós não saberemos dar, mas é acolher a soberania de Deus que age livremente, independente dessas associações que a gente tenta fazer para explicar alguma coisa. E é isso que Jesus então fala para eles, olha só, se vocês estão associando esse sofrimento trágico ao pecado, a lista é grande. Essa associação está incorreta. Vamos então incluir o sofrimento de todos os que morreram tragicamente. Jesus então retoma, né? E o Kenneth Bailey diz que esse alerta de Jesus, cuidem de vocês, que seja qual for o caminho de morte que vocês venham experimentar, que vocês estejam apaziguados com Deus, se arrependam. E aqui o Kenneth Bailey fala, né? Que muitas vezes as pessoas lutam por uma causa justa, presumindo que aquela causa os torna justos. E claro que isso nem sempre é verdade. Quanto mais intensa a luta pela justiça, mais os oprimidos tendem a subentender a sua própria justiça. O lugar desses homens injustiçados seria o de não aceitarem críticas à sua causa justa. É difícil tirar o olhar do inimigo odiado e fazer uma autocrítica. Movimentos não são isentos. O que a história mostra é que os oprimidos, quando tomam o lugar do opressor, tendem às vezes a ser mais cruéis. Não há movimento isento. Há de se fazer recorrentemente essa autoanálise para que você não incorra no mesmo erro, né? de não imputar o sofrimento que você está denunciando, de não se tornar você o sujeito de violência. O texto não mostra para a gente a reação desse público, mas é claro que gerou hostilidade. E aqui a gente precisa deixar claro que não é que Jesus ignorasse injustiças, mas ele veio produzir, né? Ele veio apresentar uma justiça que restaura, e restaura eternamente. Ele não podia lidar com Pilatos, mas ele podia lidar com aquelas pessoas que estavam falando com ele. E é para elas que ele então volta o discurso, volta a alta análise. Vocês estão vindo me denunciar Pilatos. Vocês estão vindo falar de tragédia aliada a sofrimento. Para isso tudo. Arrependam-se. Cuidem de vocês. E aí, eu vou ler aqui, né, um resumo que o Kenneth Bailey faz sobre a atenção, como eu disse, aos demônios que existem entre certas associações ou que podem crescer no meio de
causas justas. É um alerta muito grande dessa parábola. Ele diz: o pecado é definido por atos malignos e por deveres que não foram cumpridos. Então, o ato maligno de violência associado aqui, imputado a Pilatos, e no outro é uma torre que caiu, então falta de cumprimento de deveres, no caso, arrependimento. Não há relação pessoal um a um entre pecado e sofrimento. Juízos teológicos apressados a respeito das razões para os desastres naturais e políticos precisam ser rejeitados. Qualquer movimento político intenso precisa olhar para o fundo da sua própria alma para arrepender-se dos seus próprios males, para não se destruir e ao próprio povo que procura servir. É sensacional como Jesus traz à luz a falta de isenção daquelas pessoas, porque eles não eram tão isentos como eles imaginavam, né? Quanto à injustiça que eles denunciam. A compaixão de Jesus alcança todos os que sofrem, e não apenas aqueles politicamente oprimidos. E aí eu trago uma provocação. Eu tenho comentado, inclusive no podcast, que eu vou falar no final sobre o podcast, eu costumo citar ali trechos de livros que eu tenho lido. E eu acabei de ler o livro Homo Deus, do Yuval Noah Harari, e ele fala desse... E aqui é só uma provocação por causa desse último trecho aqui, dos politicamente oprimidos, né? Ele fala do nacionalismo que faz com que as nações fechem suas fronteiras a refugiados em nome de manter a sua cultura, as suas tradições, com medo de perder identidades nacionais e ter que dividir, né, o emprego e a boa vida com refugiados. E aí a provocação que eu quero deixar aqui, e é a que ele faz no livro dele, falando da tradição, né, da cultura alemã, ele fala o quanto vale a preservação da polca, do salsichão e da língua de uma nação diante do desespero dos refugiados. Então, ao celebrarmos a singularidade de uma nação, o quanto essa singularidade representa diante da vida de milhões de refugiados expostos à pobreza e à morte. A preservação por uma identidade nacional levou a Alemanha, desse lugar de nação singular, à crença de que sua nação era melhor. E isso acarretou uma onda de guerras e a construção de campos de concentração. Então fica aí a provocação para a gente pensar. Arrependam-se todos, porque todos estão sujeitos a sofrer e a imputar sofrimento. Bom, e aí a gente chega no verso 6 do capítulo 13 de Lucas, que é a parábola da figueira estéril. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Não era incomum uma figueira no meio de uma videira. Ele chama a atenção para essa árvore em particular, para a figueira. A figueira na Palestina, ela dá fruto 10 meses ao ano. E figueira e videira são símbolos da paz. Olha só o que diz Miqueias 4:4. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Estarão em paz. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias 3, 9 e 10. Figueira e videira, símbolos da paz. Então, há um antecedente literário que é conhecido desse público e que Jesus estava usando para dar uma nova interpretação. Deus é o dono da vinha. A vinha é o povo de Israel. Olha Isaías 5:7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Esse homem plantou um vinhedo, né? No meio do vinhedo estava essa figueira.
personificações, né, conhecidas desse público. Ele também, né, denuncia que essa figueira, eu estou aqui me concentrando para não confundir figueira com a videira, né? Então, essa, a figueira que era estéril, no meio de uma vinha produtiva, enfim, a figueira estaria roubando nutrientes, estaria prejudicando a vinha ali. E por isso ele dá a ordem, né? Para que ela fosse cortar. Olha o texto. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois está só ocupando espaço no pomar. Então, ele age no sentido de preservar a vinha. Essa figueira era estéril, só estava ali se alimentando, mas não produzia nada. Das entrelinhas desse diálogo, o que ele está fazendo é uma denúncia aos líderes da nação. Olha o que Levítico, e aí é a luz que a gente precisa percorrer, Levítico 19, 23, para entender essa reação dele no que diz respeito à figueira. Ouve. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considere esses frutos proibidos e não os coma. Isso é Levítico 19, 23. Então, 3 anos para a árvore crescer, mas durante 3 anos o fruto era proibido. No 4º ano, continua o texto, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. É o 7º ano da árvore. O fruto puro era oferecido ao Senhor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que fica subentendido aqui dentro desse contexto judaico é que o dono da vinha está procurando esse fruto do 7º ano. E ele procurou esse fruto por 3 anos e não encontrou. Ele não está procurando o fruto impuro do 4º ao 6º ano da árvore, mas ele procurou as primícias por 3 anos, não encontra. Agora 9 anos se passaram, desde que aquela árvore fora plantada, a situação parece irremediável. Tempo suficiente passou para que os líderes da nação produzissem frutos de arrependimento. O Senhor Davi esperou pacientemente e nada. Esperou mais do que tempo suficiente. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O corte, na cultura judaica, é cortar pela raiz, é arrancar absolutamente tudo. Quando a gente vê aquela expressão de, acho que é João, quando ele diz, né, o machado já foi colocado à raiz da árvore. É arrancar absolutamente tudo. O que é importante aqui, eu vou ler Isaías, capítulo 5, do verso 5 ao 6. Preste atenção. Agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ele. Aqui a vinha está recebendo juízo. E aqui nesse texto, aqui o jardineiro pede, né? Senhor, deixa mais um ano, eu cuidarei dela, adubarei. Dá mais um tempo, estende isso. E a luz que o Kenneth Bailey traz, que eu acho sensacional, que gera muita má interpretação nesse texto, se a gente não partir do que ele está dizendo, é que isso não é um diálogo entre Deus e Jesus. Não é Deus como Senhor da vinha, esse Deus de juízo, de ira, e Jesus, o Deus que é misericórdia e amor, como se o Deus do Primeiro Testamento fosse um, o Deus do Segundo Testamento fosse outro, e eles estão ali no embate. Não, isso seria uma quebra na essência da Trindade. Aqui o diálogo, isso eu acho lindo, é poético. Muita gente perde na tradução, na beleza das palavras, mas aqui é um diálogo entre a misericórdia e o juízo. E o juízo pede que a árvore seja arrancada, baseada nas razões que a gente viu.
A misericórdia pede mais tempo, mais graça, uma segunda oportunidade. E o que eu acho bonito aqui, como eu mencionei, é que essa é uma tensão que percorre todo o texto bíblico, essa tensão entre misericórdia e juízo, e aqui elas ganham vozes, né? Misericórdia e juízo ganham vozes. Deixe-a, não arranque, é a mesma coisa que perdoa, desculpa. É o jogo de palavras, como eu disse, que a gente perde na tradução. Depois desses atos de redenção serem completados, eu cuidarei, eu adubarei, depois de ter tido tempo, né, ter sido dado tempo suficiente para a renovação esperada, a figueira vai precisar reagir. Se não fizer, se não houver reação, o que vai sobrar é o juízo. O juízo será a única opção que restará. A saúde da vinha é importante demais e a expectativa de fruto é muito grande para deixar uma árvore infrutífera, improdutiva, ocupando lugar no meio de uma vinha, no meio de um solo fértil. O perdão pode ser oferecido mais uma vez, mas isso não vai significar nada se a árvore não receber ajuda. Os recursos para renovação não estão dentro dela. O vinhateiro precisa agir para salvar a árvore. E a árvore precisa corresponder a esses atos. Qual o desfecho? Bom, as duas unidades se relacionam intimamente. A primeira fala do sofrimento da comunidade dos galileus, né? O povo é chamado a se arrepender, aquelas pessoas que levam a denúncia irada e cheia de um sentimento nacionalista, querendo trazer uma atenção, uma reação violenta à violência sofrida, é chamada a se arrepender e a tomar cuidado com os movimentos, com as causas que são justas, mas que incorre sempre no perigo de mudar, de inverter e causar sofrimento e injustiça. Independente, né? Jesus não permite que eles associem sofrimento à morte, pecado à morte trágica, Antes diz para eles o que? Arrependam-se para que, independente do tipo de morte que vocês sofram, vocês estejam apaziguados, né? Que o que importa é que vocês estejam seguros quanto à sua vida eterna. E aqui ele chama a atenção dos líderes. Então esse perdão, essa necessidade de arrependimento perpassa os líderes e perpassa o povo, aquelas pessoas que o abordaram, esses líderes da nação que não estão produzindo fruto, que têm recebido tanto, foram plantados em solo fértil, foram plantados, como Paulo diz, recebendo a revelação de Deus e não deram os frutos esperados, misericórdia e juízo. E eu vou encerrar aqui falando de Noé e do John Goldingay em seu livro Teologia Bíblica. Ele vai abordar aqui Gênesis 6, o texto diz, né, que Noé encontrou favor diante do Senhor. O favor do Senhor veio ao seu encontro. Primeiro a graça o encontrou, e por isso o verso 9 diz que, Gênesis 6, a partir do verso 6. O verso 9 desse capítulo diz: esse é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Foi o fato de Deus ter alcançado Noé que fez dele um homem justo. Na sequência, né, do dilúvio, nós vemos que Deus carrega a transgressão do mundo e opera na base da graça. Quando Deus aceita o sacrifício de agradecimento oferecido por Noé, declara que nunca mais amaldiçoaria a terra. Presta atenção nesse verso. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Gente, não parece incoerente? Nunca mais amaldiçoarei porque o seu coração é inclinado para o mal? Nunca mais amaldiçoarei porque ele é inclinado por bem, ou amaldiçoarei porque ele é inclinado para o mal. Mas o que ele está dizendo aqui, né, justamente porque o homem carrega o mal desde a infância, porque nasceu em pecado, se for esperar o bem humano, não tem como haver salvação.
É Deus quem garante. Ele não vai amaldiçoar, apesar do coração inclinado do homem para o mal. Porque ele vai resgatar esse coração do homem inclinado para o mal. Então ele diz, né, o Joe Gondegay, que a graça é a base através da qual Deus se relaciona com o mundo. E o lugar da ira, do juízo? Paulo aborda seriamente a ira de Deus em sua carta aos Romanos. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. E no capítulo seguinte, ele pergunta: será que você despreza as riquezas da sua bondade, sua tolerância e a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então a gente vê esse movimento de juízo e graça que se estrutura na apresentação do Evangelho. Mas não é um movimento dialético, isso que a gente precisa entender. E aqui quem está falando agora é o Joe Gondegay. E a língua enrolou. Goldingay. Ele vai dizer que não é um movimento dialético, como se houvessem duas almas, né? Como se Deus tivesse duas almas no peito. Ele vai dizer o seguinte: Deus pode relacionar-se com o mundo em ira, mas a ira está num lugar periférico no seu coração e é convocada quando necessário. Não é que a ira seja estranha a Deus, não. Mas ela não representa o que ele é em essência. Em essência, ele é santo, por isso se ira. Mas a história nos mostra sua autocontenção. Ele prefere reparar relacionamentos. Arrependam-se e olhem para a minha misericórdia. Essa é a chamada da parábola. Misericórdia e juízo ganhando vozes aqui nesse texto. Misericórdia, longanimidade. É isso que a gente tem visto. E eu prometi a mim mesmo que não ia falar muito nesse final, porque eu acho que é uma parábola que a gente tem que ficar refletindo sobre, né? Sobre o que as luzes que o Kenneth Bailey traz. Aqui no final, eu trouxe essa luz do John Goldingay. E eu acho importante agora a gente parar e pensar, ler o texto com essa imagem de misericórdia e de juízo, de arrependimento. São palavras-chave aqui. Sofrimento, tragédia. Espero que você tenha chegado até o final. Espero que a luz que ele traz nos leve para esse lugar de autoavaliação. Eu acho que a gente chega no final disso pensando como igreja, né? Porque a Figueira Estéreo fala dessa liderança, fala de uma voz que se posiciona mal, né? Tem um pastor querido que fala que é colocando na boca de Deus o que ele nunca disse. Então a gente reavaliando o tempo todo, tendo cuidado para que em nome da justiça, e eu vou repetir a frase, a gente coloque na boca de Deus coisas que ele nunca disse. Misericórdia e ira, justiça. Ira como coisa periférica. Revê aí o finalzinho. Vamos pensar sobre a necessidade constante de arrependimento. O arrependimento, né? Esse arrependimento que nos insere, né? Essa ação de Deus, adubando, irrigando, dando para nós as condições para que a gente cresça, né? Jesus é a porta, é a partir dele que todas as coisas acontecem. Então é a partir dele que o arrependimento acontece, é a partir dele que todas as coisas acontecem. A gente revê, né? A partir dessa ação dele de misericórdia sobre a nossa vida, a gente tem que rever o tempo todo o nosso coração. Gente, me segue no Instagram, lucianaramos.sementes, podcast com o mesmo nome aqui do canal, Sementes, Raízes e Frutos. Lá nós já estamos, se eu não me engano, na 8ª parábola. Deus abençoe você.